Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 162, segunda-feira, 19 de dezembro, o delegado se distrai com uma discussão entre dois policiais e devolve o livro para Jacira. Jacira entrega o livro para Petrônio e diz que a salvação dela está ali. Pedro dá o anel para Alice e lhe pede em casamento. Petrônio chama o carcereiro e diz que Ranulfo está passando mal. Alice pede uns dias para pensar e Pedro a beija. Felipe chega e fica chocado ao ver os dois se beijando. O carcereiro abre a cela e se ajoelha ao lado de Ranulfo. Petrônio encosta a arma na cabeça do carcereiro. Petrônio e Ranulfo deixam a cela. Doroteia avisa Bruno que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Petrônio e Ranulfo trancam o carcereiro e um policial numa cela. Eles saem e vão em direção ao pátio da delegacia. Alice percebe a presença de Felipe e fica sem graça. Pedro fica incomodado com a situação. Felipe não tira os olhos de Alice. Petrônio pega uma escada e sobe para pular o muro. Um policial aponta a arma para Petrônio, mas antes de atirar, Ranulfo dá um tiro no policial. Petrônio pula o muro. Ranulfo começa a subir a escada, quando o outro policial aponta a arma para ele. O bandido se prepara para pular e o policial atira. Ranulfo cai baleado no chão e pede ajuda para Petrônio. Os policiais atiram na direção deles e Valquíria para o carro perto de Petrônio. Ela manda Petrônio entrar no carro, mas ele hesita ao ver Ranulfo baleado. Petrônio pula para dentro do carro de Valquíria e eles saem em disparada. Ranulfo morre. Pedro sente ciúmes de Felipe. Thelma se encanta por Romeu Toscano. Ela pede para Silvia lhe apresentá-lo. Valquíria deixa Petrônio em uma rua deserta. Ele avisa que irá se vingar de cada pessoa que o prejudicou. Thelma se insinua para Romeu e ele a convida para sentar-se à mesa com ele. Adelaide e Camilo escolhem as fotos para o livro de Marília. Doroteia liga para Camilo e Adelaide fica incomodada. Camilo convida Doroteia para ir à casa dele. Pedro e Alice discutem por causa de Felipe. Thelma e Romeu trocam telefones. Doroteia e Adelaide não gostam de se ver. Doroteia diz para Camilo que ela é quem deveria estar ajudando a escolher as fotos. Camilo fica sem jeito. Adelaide resolve ir embora. Valquíria tira satisfações com Jurandir por ele não ter matado Alice. Doroteia joga charme para Camilo. Eugênia liga para Camilo e o convida para jantar em sua casa. Doroteia desanima. Jurandir ameaça Valquíria e avisa que se ele for pego, ela irá junto com ele. Alexandra e Paulo chegam da lua de mel. Alice avisa que irá até a casa de Alexandra para pedir explicações sobre o anel de Celeste. Valquíria leva Jurandir ao barco de Bruno. Ela diz que ninguém pode saber que ele está escondido lá. Doroteia visita Bruno e avisa que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Bruno se revolta. Alice mostra o anel de Celeste para Alexandra. Ela manda Alexandra confessar quem lhe entregou o anel, para que ela a vendesse. Petrônio vai até a pensão e aparece diante de Hugo. Novela Amor e Intrigas Record. Resumo dos próximos capítulos. No capítulo 163, terça-feira, 20 de dezembro, Hugo fica apavorado com a presença de Petrônio. Petrônio ameaça Hugo e diz que ele errou em ter contado a verdade sobre ele para Alice e Pedro. Alice esfrega o anel de Celeste na cara de Alexandra. Alexandra diz que não sabe de quem é o anel. Alice pergunta se ela não conhece Jurandir e Valquíria. Bruno diz para Dora que Doroteia diminuiu a participação dos lucros dele na empresa. Petrônio diz que Hugo vai pagar pelo que fez com ele. Alexandra diz que conhece Valquíria, mas não sabe quem é Jurandir. Jurandir fica deslumbrado com o barco de Bruno. Felipe diz para Paulo que Alice sofreu outro atentado e diz que ela acha que foi Valquíria que encomendou a morte dela. Felipe diz para Paulo que vai falar com Valquíria sobre as suspeitas de Alice. Paulo diz para Felipe esquecer Alice. Pedro lê na internet que Petrônio fugiu da cadeia. Hugo pede para Petrônio não fazer nada de mal para Celeste. Petrônio tenta bater em Hugo, mas Anselmo chega. Petrônio foge. Anselmo nota o jeito assustado de Hugo, que diz que Petrônio fugiu da prisão. Alice desiste de falar com Alexandra,
mas diz que vai desmascará-la e colocá-la na cadeia. Valquíria chega à casa de Doroteia. Doroteia pergunta para Valquíria onde está o dinheiro que foi cobrado para matar Alice. Valquíria diz que o bandido sumiu. Doroteia fica indignada que Valquíria tenha dado o dinheiro antes da execução do serviço. Doroteia se irrita com Valquíria. Alice diz para Janaina que vai perguntar para Jacira onde Valquíria mora. Valquíria diz para Jacira que até a próxima semana elas vão mudar de casa. Débora descobre que Petrônio fugiu da cadeia. Alice diz que vai convidar Jacira para ser costureira-chefe delas. Felipe encontra Valquíria. Ela esconde o quadro de Marília atrás do sofá. Jurandir liga para Alexandra. Ele diz que está morando em um iate e convida Alexandra para ir lá. Ela diz que não vai porque Paulo vai almoçar em casa. Jurandir ameaça Alexandra e Amanda se virar para encontrá-lo. Hugo e Anselmo contam para Celeste e Eva que Petrônio fugiu da cadeia e foi até a pensão ameaçá-lo. Felipe diz para Valquíria que Alice fez acusações graves sobre ela. No capítulo 164, quarta-feira, 21 de dezembro, Felipe diz para Valquíria que Alice falou que ela e Alexandra são mais do que conhecidas. Valquíria diz para Felipe que Alice quer colocá-la contra ele. Felipe diz que Alice pareceu convincente. Hugo diz para Celeste que Petrônio vai se vingar de um por um e que a primeira será Celeste. Celeste abraça Hugo e diz que não vai acontecer nada com eles. Jurandir diz para Alexandra ir até o iate beber champanhe com ele. Alexandra diz para Jurandir esperar Paulo almoçar que ela vai depois. Jurandir não aceita. Valquíria diz para Felipe que já saiu com Alexandra. Valquíria tenta enganar Felipe. Felipe diz que Valquíria começou um relacionamento baseado em uma mentira. Valquíria diz que não foi uma mentira grave. Felipe pergunta se ela conhece Jurandir. Valquíria fica mais acuada. Alexandra se arruma para sair. Paulo chega e abraça Alexandra. Alexandra diz para Paulo que teve um desejo e que precisa sair. Paulo ri sem entender. Alexandra tenta ir embora. Paulo agarra e Alexandra cede. Valquíria diz que não conhece Jurandir. Felipe diz que não acredita em Valquíria. Felipe pergunta se Valquíria sabe alguma coisa sobre o anel de Celeste. Valquíria finge desespero. Valquíria diz que Alice o colocou contra ela. Daniel diz para Débora que eles devem contratar seguranças para se proteger de Petrônio. Hugo diz para Pedro que Petrônio foi até a pensão e o ameaçou. Paulo diz para Alexandra que não vai ficar em casa. Alexandra fica aflita. Jurandir espera por Alexandra. Celeste vai até a delegacia com Anselmo e diz que Petrônio foi até a pensão e ameaçou se vingar de todos. Janaina diz para Alice que ela deveria contar para Felipe que Valquíria teve um caso com Petrônio. Alice diz que é perda de tempo porque Felipe acredita em tudo que Valquíria fala. Valquíria chora e diz que Felipe foi injusta com ela. No capítulo 165, quinta-feira, 22 de dezembro, Felipe diz que só quer saber a verdade. Ele diz que não vai sossegar até descobrir quem é Jurandir. Felipe diz que Jurandir é amigo de Petrônio. Valquíria gela. Doroteia fica sabendo da fuga de Petrônio. Felipe diz que Alice não disse nada sobre Petrônio. Alice diz para Janaina que está pensando em aceitar o pedido de casamento de Pedro. Paco sai na rua para vender seus livros. Um homem sozinho em uma mesa observa Paco e o chama para conversar. Ele diz que está procurando Celeste, dona de uma pensão. Paco fica surpreso. Doroteia diz que vai reforçar a segurança. Jurandir, impaciente, tenta ligar para Alexandra, mas Valquíria aparece de surpresa. Ela pergunta qual o relacionamento dele com Alexandra. Romeu liga para Thelma. Jurandir diz para Valquíria que ele é amante de Alexandra. Valquíria vibra de felicidade. Thelma marca encontro com Romeu. Anselmo fica com ciúmes. Valquíria diz para Jurandir que sabe onde Alexandra mora. Otávio diz para Paco que precisa conversar sobre o menino que Celeste criou como filho. Paco pergunta se Hugo, Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra. No capítulo 166, sexta-feira, 23 de dezembro, Felipe investiga Alexandra e Jurandir.
Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas a Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação a Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Otávio sonda sobre o que deixa Paco desconfiado. Alexandra se faz de desentendida e diz que não conhece nenhum Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Valquíria entrega o endereço de Alexandra para Jurandir. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas a Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação a Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. João vai se desculpar com Giz, mas eles discutem de novo. Paulo leva Alexandra para o hospital. João e Giz decidem dar um tempo. Débora diz para Daniel que Doroteia foi a responsável pela morte do seu pai. Daniel fica em choque. Luciano convida Débora para sair. Felipe manda Neide ligar para Rafaela e pedir para ela ir até a empresa. Daniel pede explicações a Doroteia, mas ela avisa que não tem nada para falar. Jurandir aparece na casa de Alexandra e pede para falar com ela. Felipe pede para Rafaela lhe contar tudo o que ela sabe sobre Valquíria. Adelaide avisa que Alexandra não está em casa e Jurandir diz que irá voltar para falar com ela. Daniel faz uma visita a Mário. Ele diz que está sentindo muita falta do pai. Rafaela diz que Valquíria não presta e diz para Felipe ter cuidado com ela. Felipe fica confuso. Adelaide avisa para Alexandra que um rapaz chamado Jurandir procurou por ela. Alexandra fica apavorada. Otávio vai à pensão falar com Celeste e conta que é o pai biológico de Hugo. Alice diz para Pedro que aceita se casar com ele. Novela Amor e Intrigas. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo. Dê um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.